Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula de farmacologia. A aula esta que irá falar das vias de administração da forma farmacêutica. Daqui vos fala o professor Aldo Pedro. Ah, o que seriam então vias de administração? As vias de administração, de forma geral, compreendem a forma como o medicamento entra em contato com o organismo para exercer a sua atividade farmacológica. O organismo, farmacologicamente falando, é considerado a circulação sistêmica. Então seria como o medicamento chega até a corrente sanguínea e daí exerce a sua atividade farmacológica. Perante várias situações, várias condições do organismo, perante vários obstáculos e com vista a atingir certos objetivos de acordo com cada propriedade de um medicamento, de acordo com as condições clínicas do paciente e para que haja uma administração e específica. De referir que as vias de administração, cada uma delas, por causa dessas condições todas que referirmos, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, é preciso aqui saber enquadrar cada uma delas para poder fazer o uso na hora certa, para o paciente certo e de forma correta. Quanto à questão da via da administração propriamente dita, nós aqui procuramos dividir em duas vertentes. Temos a questão da via da administração quanto ao uso, que temos três tipos, que é de uso interno, uso externo, uso parenteral. Interno refere-se ao uso interno. A palavra interno refere-se à questão do sistema gastrointestinal. São todos aqueles fármacos que, quando administrados, para serem absorvidos, eles usam o trato gastrointestinal como via para poderem ser absorvidos. Os de uso externo são aqueles que não passam diretamente por esta via. Também temos os de uso parenteral. Para é o oposto do uso interno, seria para fora do intestino. Nesta vertente nós teremos as de uso cutâneo e os injetáveis. Esses injetáveis podem ser de grandes volumes, como os soros fisiológicos. Eu falo aqui também do cloreto de sódio, do lactato de Ringer e da glicose, assim como a pequenos volumes, que é o caso das ceftriaxonas de uso intramuscular, assim como de uso endovenoso, e a nossa famosa bisentínica. Ok, quanto à questão da ação farmacológica versus a via de administração, esses fármacos, quando administrados, eles promovem dois tipos de ações. Vamos dividir as vias de administração segundo a ação farmacológica. Temos os fármacos que produzem ação sistêmica, bem como os fármacos que produzem ação local. Os fármacos que produzem ação sistêmica são esses que são usados, ou são absorvidos usando o trato gastrointestinal, e os que estão fora do trato gastrointestinal. Também temos os de ação local, que são, na sua maioria, os fármacos tópicos. Os fármacos de ação enteral, falo-vos aqui da via oral, retal, sublingual, são fármacos que, antes da sua absorção, eles passam pelo trato gastrointestinal. Ok? Temos a questão da via oral, que é uma das vias mais utilizadas porque ela é segura, econômica e também tem uma facilidade enorme de administração, e é por essa razão que não causa nenhuma dor. Essas vias apenas são contraindicadas para pacientes que apresentam náuseas, vômitos, dificuldades de deglução e, na sua maioria, isto acontece em crianças menores. Ok? Ou então fármacos que têm a questão já com as suas propriedades organolépticas alteradas, falo da forma e cor. Temos os comprimidos, drageias, cápsulas, suspensões, xaropes e auxiliares. São formas farmacêuticas que são administradas pela via oral. De referir que eles sofrem principalmente absorção intestinal e estomacal. A via retal é utilizada quando há contraindicação pela via oral, ou seja, quando aqui as formas, a criança, por exemplo, ou a pessoa, o indivíduo, neste caso, apresenta, por exemplo, náuseas, vômitos. É uma via que é muito usada, principalmente em crianças, ok? Porque compreende as formas de supositório, não que não seja em adulto, mas tem mais aceitação em crianças, e podem exercer o seu efeito
sistêmico, na sua maioria dependendo da formulação. Ao passo que a sonda nasogástrica é um tubo de cloreto de polivilina que, quando prescrito por um profissional, na sua maioria médicos, ela é usada para fazer a drenagem de alimento, ok, ou medicamento, e existe uma técnica para ser usada que se faz a introdução deste aparelho desde as narinas até o estômago. A via através da sonda nasogástrica ou a sonda nasogástrica é utilizada em pacientes impossibilitados de ingerir medicamentos ou quando estes não conseguem se alimentar. Também é indicada para o esvaziamento e lavagem gástrica em alguns pacientes que de alguma forma sofrem intoxicação, seja medicamentosa ou por alimento, desde que seja, se for questão de medicamento, desde que seja pela via oral, ou então quando se pretende colher certas amostras para se ter um diagnóstico. Ok, para as vias enterais, temos as formas farmacêuticas mais predominantes, que é em comprimido, as drageias, as cápsulas, os líquidos que são usados para crianças e bebés, falo-vos de xaropes, suspensões e outros. Esses fármacos que usam a via enteral, já referimos que é dentro, usam o sistema gastrointestinal, eles passam pela boca, esôfago, do esôfago passam para o estômago, o intestino. Dizer que aqui existe Dizer que aqui existe o sistema à porta, que permite a passagem desses fármacos de fora para dentro do organismo, bem como de dentro para fora, para a questão de metabolização. De referir que quanto à via de ação parenteral, ação sistêmica parenteral, nesta via os fármacos não passam pelo trato gastrointestinal. Temos a via intravenosa, intraarterial, intramuscular, intratecal, via pulmonar, que haveremos de falar já a seguir, ilustrando a imagem em relação ao local da administração e a inclinação quanto ao meio que é usado para aplicar esses fármacos. Referir que são fármacos que, para a sua administração, requerem auxílio de algumas seringas e ou agulhas, e é um processo invasivo. A via intraarterial ou por injeção intraarterial, aqui a droga é injetada ou é depositada na corrente sanguínea através de uma artéria. Neste caso, é utilizada na sua maioria para obter efeitos em órgãos específicos. O exemplo clássico do tratamento de carcinomas. Na via de administração intratecal, aqui insere-se uma agulha entre duas vértebras na parte inferior da coluna vertebral, dentro de um espaço ao redor da medula espinhal. O medicamento na via de administração intratecal é injetado no canal da medula. Repito, é injetado diretamente no canal da medula. Este tipo de via é usada frequentemente em pequenas quantidades e uma das classes que é mais empregues nesta situação são os anestésicos locais para tornar a zona da injeção insensível. Esta via é usada quando é necessário que um medicamento produza um efeito rápido ou local no cérebro, medula espinhal ou então nos tecidos que envolvem meninges. Estamos aqui a falar, por exemplo, de infecções localizadas nessas estruturas. Ok, quanto à ilustração, temos aqui do lado esquerdo as camadas da pele até atingir a musculatura, ou seja, desde a epiderme até ao músculo, e em sentido do outro lado temos a questão das vias e a posição que deve ser colocada às agulhas ou seringa. A via intramuscular deve ser administrada num ângulo de 90 graus e é feita a administração diretamente no músculo. É utilizado para determinados tipos de formulações, como soluções oleosas ou suspensões, que requeram uma absorção a longo prazo. De destacar aqui a bisentínica,
que é até administrado em alguns casos de 7 em 7 dias. O volume destes fármacos administrados devem ser avaliados em relação à massa muscular do indivíduo, porque só fazendo esta avaliação é que podemos aqui evitar possíveis complicações ou complicações. E os músculos mais utilizados são, na sua maioria, toda a parte da coxa, o glúteo e o músculo deltoide. A via da administração subcutânea, como ilustra aqui a imagem, deve obedecer uma inclinação de 45 graus e ela é aplicada diretamente no tecido subcutâneo. É a administração de medicamentos sub a pele, no tecido subcutâneo, como aqui referimos. Os locais de administração mais vulgares ou mais usuais são a parte superior externa do braço, o abdômen, a região anterior das coxas e superior do dorso. É feita assim esta administração a fim de se evitar iatrogênias. Os locais de administração devem ser variados para evitar essas complicações. Os medicamentos mais usados nesta via são, por exemplo, a heparina, a insulina e algumas vacinas. Temos a administração intravenosa, que a agulha tem que tender a 25 graus. Esta via intravenosa ou endovenosa consiste na administração de um fármaco diretamente na corrente sanguínea através da veia, como ilustra bem aqui a imagem. Podem ser fármacos de uma única dose ou administrados por infusão contínua. Temos o caso de cloreto de sódio, a glicose e o latato de Ringer. São fármacos que também podem ser usados por esta via. No geral, esta via é usada quando temos umas situações em que queremos um medicamento que seja absorvido de forma rápida, nos casos em que o paciente não consegue ou tem impossibilidade de administrar o fármaco pela via oral, ou então para fármacos que não conseguem, são instáveis em relação ao suco gástrico. Também encontramos aqui fármacos que são de difícil absorção pela via oral, porque podem sofrer efeito de primeira passagem e se perder o princípio ativo. De destacar aqui a grande desvantagem desta via, embora seja a via que contenha 100% de biodisponibilidade, isto é, a quantidade de fármaco que é administrada é exatamente a mesma que chega à corrente sanguínea, esta via tem uma grande desvantagem de produzir muita dor. E também coloca-nos na possibilidade ou susceptíveis a contrair várias infecções, porque é uma técnica invasiva. As formas farmacêuticas que são usadas nesta via são o comprimido por via sublingual, as soluções, emulsões e suspensões, sejam elas de pequenas quanto volumes menores, assim como volumes maiores. A princípio, referimos aqui quanto à questão da administração por via sublingual. É verdade que alguns podem estar agora com alguns pontos de interrogações, mas o certo é que certas literaturas defendem que a via sublingual pertence, quanto à ação sistêmica, é de uso enteral, e outros defendem que seja parenteral. Enteral porque, na verdade, o sistema gastrointestinal começa pela boca, e é daí onde nós introduzimos, ou é pela boca que introduzimos o fármaco dentro dela. Mas, se formos a ver, se prestarmos atenção no local propriamente dito da administração desse fármaco sublingual, que é por baixo da língua, é uma via que é muito vascularizada, e com isso faz com que este fármaco a ser administrado aí seja diretamente neste local, seja diretamente depositado na corrente sanguínea. E se nós formos a ver, uma das grandes diferenças que existe entre a via enteral e a parenteral é que a via enteral, os fármacos, quando administrados pela boca, passam pelo intestino, eles sofrem um metabolismo. Uma parte deles é metabolizada e o fármaco chega de forma alterada. A quantidade administrada muitas vezes não é a mesma absorvida por causa dos processos decorrentes no processo do metabolismo. Mas a via sublingual não passa por esse processo. É a razão de alguns autores também englobarem esta via como via parenteral. Não sofre efeito de primeira passagem. Ok? Por fim, vamos aqui falar da ação local, ação tópica. Dizer que esta via geralmente é utilizada para o tratamento de infecções da pele,
e mucosas. E os medicamentos, a sua maioria, não é absorvida para o sistema, a circulação sistêmica, quis eu dizer, e eles têm ação local, exceto alguns anticoncepcionais. Existe, passe a publicidade, um anticoncepcional, Evra, que é um anticoncepcional em forma de adesivo. Ele é colocado principalmente na coxa, em alguns outros locais, e durante 7 dias a mulher fica ali com aquele penso rápido, o que faz com que ela não consiga engravidar. Ok? Então temos esses que normalmente acabam atingindo a circulação sistêmica e outros. As formas farmacêuticas de uso tópico são geralmente cremes, gel, pomadas e pasta. Chegado aqui, muito obrigado, meu caro aluno. É o fim da nossa aula. Próxima aula tem mais e te vejo já já.